Estamos vendo aí a quebra de alguns bancos dos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, e é o que eu vim falar aqui com vocês hoje. Bom, tivemos lá o Banco do Vale do Silício entrando em falência. Na verdade, o banco agora passou por um momento de muita gente indo resgatar os seus dinheiros que estava no banco, aplicado, enfim, estava em conta do banco, e isso fez com que o banco decretasse aí um problema de falência, decretasse um risco de liquidez. Teoricamente, a gente vê ali o Banco Central Americano, o Federal Reserve, liquidando esse banco por não conseguir pagar todos os correntistas. Isso acontece, gente, quando tem uma corrida muito forte aos bancos, que é exatamente o caso que aconteceu lá. Mas por que isso aconteceu, né? Vale ressaltar aqui aonde estavam aplicados esses recursos. Então, o Banco do Vale do Silício aplicou em títulos públicos americanos, ou seja, nas treasuries dos Estados Unidos. São os títulos mais seguros do mundo. E quando ele precisou resgatar, foi marcado um valor a mercado, né, abaixo do que eles tinham aplicado efetivamente. Por que isso ocorreu? Porque houve um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. Quando ele comprou esse título lá atrás, os juros americanos estavam na casa de 1%, 2% e agora está na casa de 4%. Então, quando ele vai vender, ele é obrigado a vender isso no mercado agora para poder resgatar os valores que tinham aplicado e pagar os correntistas. O banco aí teve um problema, de fato, vendeu esse título com uma desvalorização. Então, ele perdeu dinheiro na renda fixa nos Estados Unidos, é isso que você está dizendo? Exatamente. Então, a gente sempre fala que a renda fixa não é fixa. Então, esse é um caso que prova o que aconteceu lá no mercado americano. Outro ponto que eu quero destacar é que muita gente está me perguntando, Dean, isso pode ocorrer aqui no Brasil, né? Principalmente com alguns bancos digitais, o Nubank. O Banco do Vale do Silício era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Está ali entre os 10 maiores, mas tem uma participação relevante. Comparado com Morgan Stanley, com JP Morgan, enfim, Goldman Sachs, outros bancos, né, mais estruturados, de fato, ele não é tão relevante no tamanho da economia americana, mas está aí entre o 16º maior dos Estados Unidos. A gente estendendo isso aqui para o Brasil, se isso pode ocorrer por aqui, de fato eu acho que ainda não, né? Algo que a gente vê que não terá ainda um impacto direto aqui no Brasil. Falaram muito do Nubank. O Nubank já falou que não tinha nenhuma posição no Banco do Vale do Silício. O que preocupa é o setor financeiro como um todo. Essa é uma questão que pode se alastrar para todo o mercado financeiro, né? Um risco de muita gente ir sacar os seus recursos do banco. Então a gente sempre fala que o que quebra banco é exatamente essa corrida aos bancos. É todo mundo ir lá resgatar o seu dinheiro, porque o banco ele pega o nosso recurso e aplica em algum lugar. Ele deixa investido. E quando ele tem que vender de forma desvalorizada, que é o que aconteceu no banco americano, por exemplo, pode ter ali um problema. Então acho que ainda não é um caso de se preocupar com os bancos brasileiros, mas é sempre importante diversificar e estar coberto pelo FGC. No caso do Banco do Vale do Silício, lá eles também têm esse mecanismo, que é o FDIC deles lá. Seria similar ao Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, que tem uma regra importante. Então, se você tem aplicado numa instituição financeira, ou em conta corrente, ou em poupança, em algum título de renda fixa da instituição, até R$250 mil, você está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Lá também eles têm essa cobertura de $250 mil dos valores que estavam aplicados nessa instituição. Se tem um valor acima disso, é importante sempre diversificar e nunca concentrar os seus recursos dentro de uma única instituição financeira. Aqui no Brasil a gente tem essa cobertura até R$1 milhão, sendo por CPF e também por instituição financeira. Então é importante estar atento à regra do Fundo Garantidor de Crédito. Para mais dúvidas como essa, curte, comenta, compartilha que eu estou aqui à disposição.